Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do nosso canal. E nessa aula aqui nós vamos partir para o front-end. A gente vai fazer validação, vai ver como faz a validação de formulário com o React Hook Form em junção com o Youpi, ok? Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e, claro, qualquer sugestão, comentário que você tenha, por gentileza, deixa aqui embaixo que eu terei o maior prazer em estar olhando, ok? Então, vamos lá, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Bom, eu já criei aqui o meu projeto, então ele está executando, tá? Eu criei o projeto, não fiz mais nada. Se você não sabe como criar um projeto com o Create React App, já tem um vídeo aqui no canal, lá na playlist de React, onde eu ensino como criar o projeto, ok? Não fiz mais nada, tá? Então tá tudo aqui. Basicamente, eu vou começar aqui do zero. Então eu vou criar novamente a função, tá? Vou dar um return padrão, né, do React e vou exportar esse cara. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um formulário aqui, que é o nosso objetivo, e aí eu vou criar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu vou criar um label, a primeira informação vai ser nome, ok? E aí eu vou colocar um input, vou colocar aqui um placeholder, digite o nome, tá certo? Por enquanto, só isso. Vou colocar um outro label, vou pedir o e-mail, então vou colocar aqui um outro input, que vai ser aqui o placeholder, digite o e-mail, perfeito. E agora eu vou colocar um outro label, por exemplo, senha. Vamos pensar que isso aqui é um cadastro. Placeholder, digite sua senha e o tipo do meu input vai ser password. Aqui eu estou usando somente HTML, então o foco da aula não é HTML. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, recomendo que você estude aí um pouco sobre HTML. Salvando esse cara aqui, eu tenho o meu nome, o meu e-mail e a minha senha, tá certo? Então, tá tudo lá, belezinha. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, deixa eu dar um zoom aqui, eu não vou me aprofundar em CSS, em deixar bonito. A nossa ideia aqui é ver como valida o formulário. E aí, é claro que faltou o nosso button, né? Então, faltou aqui o button salvar. E esse botão vai ser do tipo submit, ok? Bom, show de bola. Existe uma maneira de a gente validar, por exemplo, vamos pensar que nome, e-mail e senha são campos obrigatórios. Então eu não posso deixar clicar em salvar sem ter preenchido este formulário aqui, ok? No HTML dá para a gente passar aqui, por exemplo, a propriedade required. Se eu tento clicar em salvar, o próprio HTML disse, ó, preenche esse campo. Mas não é interessante a gente fazer isso, é interessante a gente apresentar uma imagem bonitinha, um texto em vermelho aqui bonitinho, talvez deixar o input vermelho e tudo mais. Então, para isso, nós vamos usar este cara aqui, React Hook Form. Ele é bem simples de usar e a gente consegue fazer as validações de formulário. Então, você pode entrar aqui, ó, tem toda a documentação aqui, mostra tudo, como a gente usa, como a gente faz, ok? Então, você pode dar uma olhadinha aí, não vou ler a documentação aqui. E junto eu vou estar utilizando o Youpi. O Youpi vai ser para a gente ver os caracteres, se é obrigatório, se não é, enfim. Então a gente vai estar usando o Youpi para fazer o nosso esquema, tá certo? Então tá. Então, se eu entro aqui, ele pede para a gente instalar o React Hook Form. Então eu vou fazer isso. Vou abrir um outro terminal aqui e vou adicionar o React Hook Form. Ok? Vou instalar este cara. Perfeito. Se a gente olhar aqui, deixa eu já pesquisar um Ctrl F aqui para ser mais rápido. Youpi. Ó, ele fala que se você quiser utilizar com Youpi, você precisa adicionar esse cara aqui e
o IUP. Então, vamos fazer isso. Vou adicionar ele e o próprio IUP. Perfeito? Aqui eu só estou instalando a biblioteca, tá, gente? Bem tranquilo aqui. Perfeito, está instalado. E agora você pode até, inclusive, seguir essa documentação aqui, se você quiser, tá bom? Vamos lá, então vamos iniciar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar esses caras para eu poder utilizar, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou importar aqui, vou fazer um import do React Hook Form. Eu vou importar o cara use form, ok? Vou estar importando ele. Vou estar importando também aqui, ó, do Hook Resolvers. Vou colocar só o barra IUP, porque eu quero usar com o IUP. Vou pegar o IUP Resolver, ok? E aí, por último, eu vou importar o IUP. Beleza, tá importado essa galera aqui. Perfeito. Eu vou começar criando o meu esquema. Então, vou criar aqui, ó, uma variável chamada esquema, ok? E vou começar com a validação. Perfeito? Então, eu uso o IUP.object, ok? Porque eu vou validar o objeto. E aqui dentro eu vou colocar exatamente esses campos. Então, eu vou colocar o name, e aqui eu uso o IUP. Então, IUP. O name é que tipo? É do tipo string. Então, eu faço dessa maneira aqui. Ele é obrigatório, então eu continuo, coloco ponto required, ok? E aí aqui dentro, inclusive, eu posso colocar uma mensagem, ó, campo obrigatório, ok? Coloco uma vírgula e valido o próximo, que é e-mail. Então, e-mail, dois pontos, yup.string, e-mail também vai ser do tipo string, ele é do tipo required. Eu não vou colocar o texto para você ver aqui a mensagem que aparece, e o próprio yup me dá a opção de e-mail. Ele vai validar se isso aqui é um e-mail válido, com o ponto, com arroba e tudo mais. Coloco vírgula e por último a gente tem o nosso password. Então é um yup do tipo string, também é ponto required, e aqui ó, eu passo a propriedade min, ok? E coloco 6. O que isso aqui significa? Eu tenho que digitar no mínimo 6 caracteres. Então, pensar que isso aqui é uma senha. É interessante ter no mínimo 6 caracteres essa minha senha. E aqui eu posso passar ó, vírgula e passar uma string. Então, mínimo 6 caracteres, ok? Perfeito. Então, criamos aqui o nosso esquema. O esquema é para validar. Então, ele vai validar o nome, vai validar o e-mail e vai validar a senha e vai seguir as regras que eu coloquei aqui. Ah, se não é um campo obrigatório, você tira o required aqui, ok? Perfeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos importar aqui, ó. Então, eu vou fazer desta maneira aqui, ó. Use form. Eu vou instanciar ele aqui. Eu vou começar a utilizar. E dentro da propriedade use form, eu vou passar esse esquema para validar aqui, ok? Então a gente passa aqui a propriedade resolver, perfeito? E aí ó, eu passo o IUP resolver que eu importei aqui em cima, e aqui dentro eu passo o esquema que eu acabei de criar aqui. Então eu crio esse esquema com o IUP, falo para o useform, e o useform vai ler esse esquema e ver se o meu formulário está dentro do padrão aqui. E aqui dentro eu vou extrair do useform algumas coisas. O primeiro é a função handle submit, ok? E aqui ó, no meu form eu vou passar, ó. Então quando eu fizer o submit deste formulário, eu vou chamar o handle submit, e aqui dentro eu preciso passar uma outra função, perfeito? Então, se eu preciso passar uma outra função, eu preciso criar ela aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou criar uma outra função aqui, chamada save, por exemplo.
para salvar e ela vai receber o data, que são os dados. Eu só vou dar um console.log aqui nesse data. E aqui dentro eu chamo a função save. Então, o onSubmit é para dizer do próprio React e do JavaScript, né? Mas esse S maiúsculo aqui é específico do React. Quando eu der um submit neste formulário, o handle submit vai validar tudo e se tiver correto vai chamar a função save. Perfeito? Show de bola. Agora também eu vou chamar aqui o register, ok? Para registrar. E já vou mexer nele. Vou aproveitar aqui também, vou pegar do form state, é um objeto, eu vou pegar a propriedade errors. Perfeito? Perfeito. Não vou mexer mais aqui, é só isso que eu preciso importar. Agora, dentro do meu input aqui, eu vou usar este cara. Primeiro, eu vou passar o registro que eu importei aqui em cima, tá certo? E aqui eu digo qual é o nome desse input. No caso, eu estou mexendo com input de nome, então vai ser name. O que você colocar aqui tem que ser exatamente o que você colocou aqui no teu esquema. Show de bola? Vou aqui no meu outro input, vou pegar aqui e vou colocar o nome de e-mail também, exatamente o que eu coloquei aqui em cima. Show de bola? E vou fazer isso aqui embaixo também. E vou passar como o nome password. Aqui eu estou registrando esse input dizendo qual é o nome dele. Ok? Perfeito. Só que agora é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui embaixo agora do meu input. Olha só, vamos fazer um teste aqui, ó. Se tudo correr certo, vou chamar a função save e vai dar um console log, ok? Então eu vou abrir aqui, ó, o meu console para eu ver, tá? E eu vou simplesmente apertar em salvar. Deixa só eu tirar esse required aqui do próprio HTML. Eu vou apertar em salvar. Perceba que não está acontecendo nada, ó. Só que ele está ativando o meu campo aqui. Então eu quero exibir aqui a mensagem que o campo é obrigatório. Como é que eu faço? Então nós vamos usar esse errors aqui que nós importamos. E aqui a gente precisa basicamente fazer uma validação. Se existir errors, eu coloco até o ifzinho aqui, ponto name. Então se errors.name, eu estou pegando o erro específico do input name. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um P aqui mesmo, e aqui dentro eu posso colocar campo obrigatório ou alguma coisa, mas eu não quero isso. Eu vou pegar dentro de errors.name.message, ok? Aqui dentro tem a mensagem. Qual mensagem? A mensagem que eu coloquei aqui em cima, ó, tá? Então se existir o name dentro de errors, eu vou pegar a mensagem. Agora, se eu venho aqui, ele aparece, ó, campo obrigatório. Deixa eu só colocar um estilo nesse cara aqui, ó. Então, nesse nosso parágrafo, eu vou colocar um style e o color dele vai ser vermelho, ok? Então tá lá, ó, campo obrigatório. Vou atualizar minha página, tá tudo bonitinho. Se eu clico em salvar, aparece campo obrigatório. Por que aparece campo obrigatório? Porque eu coloquei ele aqui em cima, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer o teste. No e-mail eu não coloquei a mensagem. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, embaixo do campo do input de e-mail. Então aqui, ó, eu vou colocar erro, só que agora eu coloco se existir o erro e-mail, tá? E aí eu vou só copiar aqui para a gente ser mais rápido. O mesmo cara. Aqui você pode criar um componente, não precisa ficar fazendo esse P aqui. Só que aqui eu vou trocar para e-mail. Ok? E agora ele aparece, o e-mail é um campo obrigatório, mas ele aparece em inglês, porque eu não coloquei a mensagem aqui, ó. Então eu vou colocar aqui e aqui embaixo também, tá? Agora salvando, eu coloquei a mensagem que eu quero que apareça.
Fazendo submit para atualizar, aparece campo obrigatório. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa no input de senha. Então, errors.password. Se existir esse cara, eu vou pegar lá o meu parágrafo, já vou colocar um style nele aqui. A cor dele vai ser vermelha. E eu vou pegar o que tem lá dentro de errors.email.message. Rafael, por que você está colocando esse ponto de interrogação? Porque aqui é uma forma de validar se existe erros. Se não existir, ele para por aqui. Se eu não colocar isso e eu tentar acessar a propriedade message, por exemplo, vai dar erro. Minha aplicação vai ficar em branco e vai dar um erro. Então esse ponto de interrogação aqui é do próprio JavaScript, não tem nada a ver com o React isso aqui, mas é uma forma de validar, ok? Clicando em salvar, aqui eu só preciso colocar, né, lógico, o meu password. Agora tudo aparece como campo obrigatório. E aqui, ó, se eu começo a digitar, ó, ele aparece mínimo 6 caracteres. Então eu vou digitar 6, quando eu chego em 6, some a mensagem. Aqui também, ó, se eu preencho o Rafael, sobe a mensagem. Se eu coloco um e-mail, ó, ele tá dando a mensagem em inglês. Por quê? Porque aqui em cima, no esquema, onde eu passo o e-mail, eu tenho que colocar a mensagem aqui, ó, e-mail inválido. Perfeito? Se eu coloco agora assim, ó, e-mail inválido, eu tenho que colocar o @gmail.com, por exemplo. E agora sim, ó, tudo certo, nosso erro já sumiu. Se eu apertar em salvar, olha aqui, ó, aparece o handle submit, chama a função save que a gente criou e passa todos os parâmetros, e-mail, nome, name e password, que são os campos que eu coloquei aqui, ó. Então, quando eu clico aqui, ó, no botão de submit, o handle submit vai validar esse esquema e se tiver certo ele chama o save. Nesse caso eu mandei dar um console log e ele já manda tudo como objeto. Aqui você poderia chamar a API para fazer e salvar este usuário e tudo mais. Mas aqui é uma forma da gente validar. Ó. Então, se eu tento salvar, aparecem as mensagens. Claro que eu não estilizei com CSS nem nada do tipo, para a gente não perder tempo, porque não é esse o foco do vídeo. Então aqui a gente utilizou o React Hook Form. E se eu tento clicar em salvar, ele não chama a minha função save. Então não vai acontecer de chamar a API faltando informações, ok? Então aqui a gente usa o React Hook Form para validar e usa um complemento aí, o IUP, para criar o esquema e saber o que é obrigatório e o que não é. Tá certo? Então espero que você tenha gostado dessa aula, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa seu like. Se você acha que esse vídeo é interessante para alguém, bora compartilhar aí para dar uma força para o nosso canal, ok? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!